E por isso que eu digo que uma imobiliária, ela tem números mágicos, né? Até 100 para mim não é uma imobiliária ainda. Olá, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez. Agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua audiência. Tenho recebido e-mails, tenho recebido informações sobre assuntos e já quero voltar a dizer aqui, caso você tenha algum assunto que você gostaria que eu falasse, só você mandar um direct para mim no @rosalvobarreto no meu Instagram, mas também pode, algumas pessoas estão tendo contato comigo através do meu e-mail, contato@rosalvobarreto.com.br, pode sim. E a ideia é essa mesma, é que você possa, para que a gente possa bater um papo e trocar informações. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a inadimplência, a questão de que vem aumentando no Brasil e muitas vezes o que a sua imobiliária deve fazer para passar por esse processo. Muitas imobiliárias estão com uma certa inadimplência e não estão percebendo isso e está refletindo também na locação, mas não se preocupe aí que nós vamos bater um papão sobre isso para que você possa, obviamente, melhorar e passar por esse processo. Não posso, antes de começar, deixar de agradecer. Já vou agradecendo aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que sempre estão aí nos apoiando, são nossos patrocinadores, que acreditam no mercado imobiliário, que acreditam em você, gestor de imobiliária, você, gerente, você, profissional de imobiliária. Afinal de contas, se eles estão patrocinando um projeto meu, na qual eles sabem que eu sou voltado à imobiliária, é porque eles acreditam no seu mercado. E muito obrigado, o nosso podcast ele tem sido considerado o podcast mais voltado a imobiliárias hoje no Brasil. Isso deixa a gente muito feliz, isso me deixa muito satisfeito. E meu objetivo é esse, é auxiliar a sua imobiliária, é crescer a sua imobiliária, é trazer prosperidade à sua imobiliária e aos seus. Por essa razão que eu digo que todos os nossos produtos existem. Né? Acredito eu que você já conheça o nosso, hoje se fala muito em Netflix, né? Mas o nosso Netflix, por exemplo, a gente tem o nosso, a gente chama de EAD, já há bastante tempo, há mais de 2 anos, há mais de 3 ou 4 anos, desde a época do Covid, a gente estruturou um EAD muito legal, muito forte, vem dando bastante resultado. E nós estamos aí numa alteração da gente vem com novidades boas aí para frente, onde a gente vai investir ainda mais nisso para trazer mais resultado e mais informações aí à sua imobiliária. Afinal de contas, você tem nos prestigiado, então o objetivo nosso é auxiliar e prestigiar, obviamente, você também. Bom, porque hoje o assunto é sobre inadimplência, por que a inadimplência vem aumentando no Brasil, como é que ela se esconde dentro de uma imobiliária, pasme, se esconde, você vai perceber isso, e o que a sua imobiliária deve fazer para ela passar por esse processo. Antes de a gente entrar nesses assuntos, quando eu digo que muitas vezes a inadimplência está na sua imobiliária e você não está percebendo, eu quero dizer para você o seguinte: vamos imaginar que o cliente não pagou o aluguel e o que a sua imobiliária faz imediatamente? Se a imobiliária quer pagar o proprietário, ela quer repassar, ela já aciona a garantidora, ela já aciona a seguradora, já aciona o garantidor para que pague isso. Honestamente falando, eu creio que esse processo ele deva mudar muito e já vem mudando nos últimos tempos e vai mudar muito daí para frente. Por quê? Eu não sei se você tem percebido ou não na sua imobiliária, muitas vezes, o aumento de reprovação dos seus inquilinos. Isso pode ocorrer baseado em que o seu time de cobrança, o seu time de administração da inadimplência tem feito o quê? Como eu estou inadimplente, eu aciono a garantidora paga o proprietário e para mim está tudo certo, não temos inadimplência. Será que você não tem inadimplência? Então o que ocorre? Cada vez mais o que eu vou dizer para você é o quê? As garantidoras, elas vão ter mais informação sobre a imobiliária. Aquela imobiliária mais parceira,
aquela imobiliária que tenha de verdade menos inadimplência, ela vai aumentar a liberação, vai aumentar o crédito para você. Porque, afinal de contas, a garantidora, ela vive de emprestar o dinheiro ou garantir o aluguel de um outro. Agora, se a imobiliária não cumpre o papel dela de cobrar o inquilino, tá, mas Rosalvo, peraí um pouquinho, mas a garantidora não garante? Garante. Mas nós vamos entender hoje de por que esse cara atrasa e aonde a sua imobiliária pode estar comendo bola. Por quê? Se eu percebo de que no meu acerto final, por exemplo, o cliente não paga, e muitas imobiliárias têm acontecido isso. A moça vai lá no acerto final e diz assim, olha, o senhor assina aqui, tá tudo certo. O senhor não tem problema nenhum. O senhor agora só vai falar com a seguradora, com a garantidora, seja lá o que for. Então esse cliente, a partir do momento que ele assina o ok e vai embora, ele acha que está tudo certo. Porque ele acha que é que nem um seguro de carro. Às vezes ele não tem essa informação. Aí a garantidora obviamente vem atrás dele, a seguradora obviamente vem atrás dele e vai cobrar esse cara. E aí começa uma discussão claramente também jurídica e você acha lá do outro lado que você está tudo bem. Só que ocorre uma vez, ocorre duas, ocorre três, ocorre quatro. Vai chegar uma hora que a garantidora vai perceber, opa, peraí, a imobiliária tal está aumentando muito o número de inadimplência. Aí, quando você vai precisar aprovar a sua locação, você percebe que a locação não está aprovando tanto. Aí você diz que o pessoal está trabalhando errado, ou seja lá o que for, mas eu diria, pela experiência que eu tenho há 30 anos dando consultoria imobiliária, de que muitas vezes o erro está aí no seu time de cobrança, no seu time de suporte à inadimplência. A primeira coisa que nós temos que entender é que em alguns fatores, nós estamos tendo um aumento sim de desemprego, nós estamos tendo uma certa, vamos chamar, instabilidade econômica, e isso vai afetar diretamente a capacidade da pessoa a ter obrigação financeira. Você pode notar que muitos bancos, eles vêm diminuindo o crédito, eles vêm sendo mais rude na aprovação de crédito. Por quê? Porque percebe que o cliente, muitas vezes, vem se tornando mais inadimplente. Por outro lado, você percebe o aumento de preço de bens, de serviços, você percebe a redução do poder de compra. Eu não estou dizendo que isso seja a culpa de jeito nenhum minha, sua, da sua imobiliária, da sua cidade ou de algum governo. Quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente percebe o quê? Cada vez mais o valor do imóvel subindo. Tem cidades, para você ter uma ideia, que eu percebo uma dificuldade de contratação de pessoas, porque essa cidade, o aluguel está muito mais alto do que a média salarial que se paga de salário mínimo. Essa imobiliária, para você entender, nós fomos obrigados a reduzir a comissão e aumentar o salário fixo, porque com o que ela ganhava de fixo, ela não conseguia nem pagar o aluguel. Culpa de alguém? Não. O custo de vida subindo, o poder de compra caindo, então dificultando aí o pagamento de contas e dívidas. É uma coisa que nós temos essa percepção. Então, o crédito muitas vezes, ele pode ter uma oferta abundante, por exemplo, através do cartão de crédito. As pessoas se perdem, as pessoas não têm uma educação financeira, e aí elas acabam contraindo dívidas e acabam, muitas vezes, não conseguindo pagar. E lógico, se eu tenho 10 dívidas a pagar, quem que eu vou pagar primeiro? Aquele que me encher mais o saco. O que menos enche o saco, eu vou deixar para depois. E se na sua imobiliária você não tem um departamento de cobrança ativo, que liga para o cliente, que cobra o cliente, que você perceba que esse time está em cima, você vai acabar aumentando a sua inadimplência. Sempre você tem que entender qual que é a diferença. De 0 a 30 dias, isso não chama inadimplência, isso chama-se atraso, o melhor negócio que existe para você. Você vai ganhar juros, você vai ganhar multa, você vai ganhar tudo isso.
Após o 31º dia de atraso do aluguel, virou inadimplente. Então você tem que tomar cuidado, porque 2 meses de aluguel já é complicado, atrasado. E se essa pessoa atrasar 3 aluguéis, a tendência é que ela tenha muita dificuldade em colocar em dia esse aluguel. Se ela atrasar o 4º, dificilmente ela consegue colocar em dia. Então, se eu não tenho um time de cobrança agressivo, que percebe que começou o atraso dentro dos 30 dias e já fica em cima do cliente, esse cliente começa a perceber que a imobiliária, como não cobra tanto, ele vai deixando o aluguel para trás. Muitas vezes, eu não estou dizendo todos, mas quando você manda para o jurídico essa cobrança, o jurídico também entende o quê? Ele já sabe que é um cliente que atrasa, mas paga, então muitas vezes ele deixa, olha, o senhor não paga essa que venceu, paga atrasada, e ele sempre vai pagando com um monte de multa e tal. E com isso, obviamente, você acaba não resolvendo o teu problema, porque você acaba, lógico que você quer que o aluguel esteja em dia para que tudo caminhe. E algumas imobiliárias, como eu falei antes, não acabam mandando para o jurídico, mas acabam mandando para a garantidora. E a garantidora acaba, dependendo do volume de incômodo, ela simplesmente começa a perceber, opa, peraí, eu estou com uma inadimplência alta, preciso fechar a torneira. Qual torneira que ela vai fechar? Aquela imobiliária que mais vem dado problema para eles. Então, se eu tenho aumento de taxa de juro, se eu tenho um financiamento mais caro, se eu tenho um aumento de dificuldade de pagamento, pode ser sim de que a sua imobiliária tenha esse reflexo. Agora, eu garanto para você, porque eu vivo isso todo dia, se você estruturar o seu departamento de cobrança, não jogar esse problema para frente, eu garanto para você que você vai resolver. Então é muito importante hoje que você tenha um controle muito bom sobre a inadimplência. E não cometa o erro, porque hoje em dia o que se fala? Vou fazer uma avaliação de crédito mais rigorosa. Baseado em quê? Quer dizer, se você vai fazer uma avaliação de crédito muito rigorosa, desculpe, você não vai aprovar, ele vai alugar para outra imobiliária. Então, a partir do momento que eu tenho uma garantidora que aprovou esse aluguel, por que eu não vou colocar para dentro? Então, hoje, o Brasil, nos últimos 8 anos, as empresas, eu vou provar isso para você agora, elas vêm mudando o seu conceito. Elas vêm sendo mais elásticas na aprovação do crédito e mais rígidas com o atraso. Qual é a prova? Volte 10 anos no tempo, um carro com parcela atrasada, o cara levava aí em torno de 3, 4 meses para se mexer e tomar esse carro de você. Experimente atrasar uma parcela de um carro hoje, o oficial de justiça estará em cima de você 15 dias depois. Por qual razão? Eu sou mais maleável na aprovação do crédito e sou mais rígido com o atraso, sou mais rígido na cobrança. Isso é uma tendência. Então, se você implantar uma avaliação de crédito muito mais rigorosa, eu creio que você vai ter problemas de aprovação de locação, vai cair a sua locação, vai aumentar a queda da carteira e com isso você não consegue perceber e começa a perder mercado. Enquanto, na verdade, o teu problema está unicamente na questão da cobrança do atraso. Se eu tenho um inquilino que atrasou, ele que atrase outro, ele que vai atrasar a loja de eletrodoméstico que ele comprou, mas não o aluguel. Então você precisa ter um forte trabalho de renegociação e um forte trabalho para que o inquilino regularize a pendência que ele tem de atraso com você. Porque, afinal de contas, você não quer perder isso e você quer crescer sua carteira. Ou seja, eu preciso do acompanhamento constante desses pagamentos, estar atento ao primeiro sinal da inadimplência. Então, Rosalvo, qual é o percentual que você acredita que seja válido? O atraso, eu acho que um bom número para você e o limite é 6%.
Poxa, Rosal, mas não é alto 6? Dentro do atraso dos primeiros 30 dias é onde você mais ganha dinheiro. Fechou, sem problema. Virou o atraso, já virou inadimplente, no máximo 2,5%. Se você não quer ter problema, para que você possa liberar mais. Então eu tenho um atraso, então o cara atrasou dia 10, geralmente vai pagar dia 20, geralmente paga dia 25. Aquele cliente que você já sabe que ele atrasa uns 10, 12 dias, mas ele acaba pagando. Isso é um ponto que dá para você sabe disso e ganhar dinheiro com isso. O que você pode diminuir e você pode ter ganho, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não, sobre a bonificação de pontualidade de pagamento. O que é isso? Eu estou alugando esse imóvel por 1.200, por exemplo, e se esse aluguel venceria, vamos chutar aqui, dia 10. Se ele pagar dia 8, ele vai pagar 1.100, ou seja, ele vai ganhar 10% de desconto. Ah, mas na minha cidade não é autorizado isso. O que você teria que avaliar? Olha o boleto da escola do seu filho. Se vier uma bonificação para pagamento com pontualidade, é porque talvez seja possível você implantar na sua cidade. O sul do país tem muito isso. Santa Catarina tem, Curitiba tem bastante isso, onde a imobiliária ela tem um valor do aluguel que eles chamam de bruto e líquido. Quer dizer, ele tem um desconto para pagamento em dia. Se você tem isso, você vai reduzir drasticamente, obviamente, o atraso. Se não reduzir, essa bonificação fica para quem? Fica para você. Afinal de contas, queira ou não queira, se você tem uma garantia através de uma garantidora, você, entre aspas, está garantindo o aluguel para o seu cliente. Então, eu posso talvez ficar com esse dinheiro e, pasme, eu tenho clientes hoje que têm uma receita de cobrança que eu chamo de receitas inovadoras, que é onde eu não ganho dinheiro, né? Então é onde eu posso criar processos para que eu ganhe dinheiro, aonde eu tenho ganhos que não seja da administração da locação e do primeiro aluguel. Eu tenho clientes que recebem mais de primeiro aluguel, mais de cobrança do que receita de primeiro aluguel. E cliente que não aluga pouco. Então, caramba, olha a receita que você tem nisso se você souber fazer esse trabalho. Desde que você tenha um controle muito forte sobre a inadimplência e desde que você tenha, na minha percepção, um controle muito forte com seu time de cobrança. Então, é lógico que eu muitas vezes, o que acontece? Às vezes tem muita imobiliária que quer comprar um diagnóstico nosso. Eles gostam muito do meu diagnóstico. Então, eu acabo, quando vou fazer o diagnóstico, um dos pontos que eu avalio às vezes é a inadimplência. E percebo que a maioria das imobiliárias não tem um controle sobre a inadimplência. Ela não tem um entendimento o que é atraso e inadimplente. Então, se ela não tem um entendimento sobre isso, como é que ela vai conseguir cobrar? Como é que ela vai gerar esse resultado? Como é que ela vai alterar esse processo? Então, isso é uma coisa que é complicado, sim, mas a sua imobiliária tem que ter essa percepção, ela tem que avaliar esse processo para ela ter um controle daquilo que ela está perdendo baseado ao atraso ou que está perdendo baseado à inadimplência. Então, esse benefício que eu falo, muitas vezes você acaba dando um incentivo a ela para que ela acabe pagando em dia o seu aluguel. Mas o mais importante é você entender o quê? Aprovei o aluguel, qual é o prazo que eu vou colocar? Uma dica que eu vou te dar é, muitas imobiliárias elas cometem um erro muito grande, que é qual? O cliente entra na imobiliária e hoje, por exemplo, é dia 7. Se ela entra no dia 7, o aluguel vencerá todo dia 7. Se ela entra no dia 9, o aluguel vencerá todo dia 9. Isso é o grande erro que você tem. Se eu fosse você, eu colocaria 2 ou 3 dias de vencimento de aluguel e dá para o cliente escolher. Por exemplo, 5, 15 e 25. Se você não fizer isso, você imagina que você tem um aluguel vencendo no dia 7, o outro dia 9 e o outro dia 11. Dia 7, você percebeu que não pagou, você começa a cobrar.
Dia 9 você tem que entrar no banco de novo para saber se esse cara pagou. Dia 11 você tem que entrar no banco de novo para saber se esse cara pagou. Então o grande erro é quando você pulveriza os dias de recebimento do aluguel, você complica o seu processo de trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho dia 5 e dia 15, dia 5 eu emito todos os meus boletos, vai para o meu cliente, dia 6 eu já vou conseguir, através do relatório do banco, perceber se foi pago ou se não foi, e aí eu começo a cobrar. Do dia 7 ao dia 14 eu estou cobrando quem me atrasou. Dia 15, novo aluguel. Aí, beleza, dia 16 eu já sei desse cara quem atrasou. Então, você acaba tendo esse controle. As grandes imobiliárias gigantes, eu sempre que eu dou consultoria, neste caso eu aconselho a cada 5 dias. Por quê? Porque esse dia 1º venceu o aluguel. Eu tenho que repassar para o proprietário lá pelo dia 4 e dia 5. Dia 5 vence outro. Então, esse volume sempre estará protegendo essa inadimplência aqui. Por isso que essa imobiliária pode e deve garantir o aluguel. E é por essa razão que você deve crescer a sua carteira. Quanto mais imóveis você tem na sua carteira, mais você consegue fazer isso. Você não adianta você ter lá 500 imóveis na carteira e querer fazer um processo de locação dessa maneira que você não vai conseguir controlar e isso não vai te ajudar. Isso é imobiliária que tem acima, pelo menos, aí de 5 mil imóveis. Então, o que você tem que pensar? E por isso que eu digo que uma imobiliária, ela tem números mágicos, né? Até 100, para mim, não é uma imobiliária ainda. Aí eu vou ter um número mágico de 300, por exemplo, de 500, de 800. Vou dar um exemplo. Tenho 500 imóveis, 490, 510, 490, 510. A imobiliária não consegue ultrapassar os 500 e pouco. O próximo número mágico é o 800. Por que eu não consigo, Rosalvo, se eu tenho 500 imóveis, ultrapassar isso? Porque mudou o formato de administração. Então, a cada número mágico muda o formato de administração. Então, se eu tenho 500 imóveis, não é a maneira que eu vou administrar o 1.000. Então, não adianta eu seguir esse procedimento. Ao 1.000 eu vou mudar, depois aos 2.000 eu mudo de novo, aos 4.000 eu mudo de novo. Então, são esses números. E isso está intimamente ligado à sua cobrança. Porque se eu não tenho um departamento que vai cobrar do meu cliente, que vai cobrar do meu proprietário, eu não consigo ter um controle sobre isso e não consigo entender se essa inadimplência é porque realmente há uma inadimplência ou é porque o meu time deixou de cobrar. Porque, como eu já disse, né, muitas vezes o cliente ele vai deixar de pagar quem não cobra. Ele vai pagar quem está cobrando cada vez mais. Então, isso é um ponto que eu acho que você tem que perceber bastante. Mas as imobiliárias que têm um controle sobre esse processo de cobrança, elas geralmente vão bem e geralmente, pasme, contra o mercado, elas não têm uma inadimplência muito alta. Então, o que eu posso dizer para você é o quê? Acredite nesse foco de cobrança, tenha um controle sobre a tua inadimplência, lucre sim, tenha resultado com atraso, e se você não tiver um controle sobre isso, você vai perceber que você está deixando de aprovar o aluguel por culpa do teu time não estar cobrando o aluguel atrasado. Nenhum garantidor vai querer continuar garantindo o aluguel para você. Ok? Espero que eu tenha te ajudado. Espero aí que você, com isso, consiga melhorar o seu processo de pagamento em dia dos aluguéis, consiga ter mais resultado e automaticamente, obviamente, alugando mais. Se o seu time não me segue ainda, peça para me seguir. Você também, se não me segue, @RosalvoBarreto. Nas minhas redes sociais, a gente também tem muita informação. Volto a dizer, nós desde a época da pandemia, nós tínhamos um IAD que funcionava legal pra caramba, show de bola, que a gente veio evoluindo. E a gente deve agora, em médio prazo, alterar esse processo para uma melhoria ainda maior. Eu só tenho a agradecer você a acompanhar o nosso trabalho, a acreditar no nosso trabalho. Isso vem
A gente vem percebendo muito isso com você e a tendência é a gente melhorar essas informações, é melhorar esse processo para que a gente possa auxiliar a evolução e a prosperidade da sua imobiliária. Volto aqui já a agradecer aos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, que acreditam no meu trabalho, que acreditam no Rosalvo Barreto, que acreditam nas imobiliárias, senão não estariam apostando num projeto como esse. Maravilha! Sucesso, prosperidade à sua imobiliária, crescimento, show de bola. Até o nosso próximo episódio.